Glórias a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esse testemunho de libertação e também a palavra do Senhor, a palavra, que é introdutória a esse testemunho, Mateus 17, 21. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aceitei ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, mas eu vivi uma batalha muito grande, porque quando eu estava no mundo ainda, quando eu ainda não tinha conhecido o Senhor, Satanás, fazia com que eu bebesse do meu próprio sangue. E quando eu entrei pelas portas da casa do Senhor, eu aceitei a Jesus, mas comecei a enfrentar batalhas, o qual Satanás ele se apresentava através de vultos, muitas das vezes até parado mesmo na minha frente. E eu ouvia dizer, que o louvor afastava o inimigo, e Salmo 91 afastava o inimigo, mas não adiantou, Não adiantou o louvor, não adiantou o Salmo 91. Por quê? Porque eu precisava verdadeiramente ter uma vida de comunhão com Deus. Quando você aceita Jesus, você ainda tem legalidades, você ainda tem muitas brechas abertas, ao qual você precisa primeiro aprender e ter discernimento para que essas brechas sejam fechadas. Mas tudo isso só é possível quando você jejua e quando você ora. Os discípulos, eles não puderam expulsar o demônio na vida daquele menino, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele disse que aquele demônio só seria expulso através de jejum e de oração. E começou uma batalha muito grande dentro do meu lar, dentro da minha casa, aonde eu olhava para a janela, eu via aquele vulto atrás da janela, fora a voz que eu ouvia do diabo tentando fazer com que eu me matasse, mostrando para mim que a minha vida ainda pertencia a ele. E eu ia para a igreja e quando eu chegava dentro de casa sempre era essa batalha. Por isso que hoje eu entendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até por causa do cargo ministerial que eu tenho, que não são todas as pessoas que são preparadas para a obra de libertação, porque havia uma hierarquia de demônios ao qual os discípulos não puderam expulsar. E isso acontece hoje em dia dentro das igrejas. Dentro das igrejas há pessoas muito despreparadas para entrar na obra de libertação. Eu estava lidando com o adversário que queria me matar, que muitas das vezes de madrugada, eu sentia apertando o meu pescoço, fazendo com que eu chegasse a perder o ar. E eu tinha que clamar pelo sangue de Jesus para que aquilo ali viesse ser repreendido da minha vida, mas constantemente o inimigo sempre se apresentava, ele voltava. Eu cheguei a passar numa situação onde eu vi um demônio por trás de uma janela, Arabarachuri, Calabadarabasúbia, e ali aquela janela, ela se estilhaçou, e aqueles vidros caíram todos em cima de mim. Rebe, Asebe, Daracalavachúria. Já chegou o momento de eu pegar, colocar o meu pé no chão e não ver nada, e daqui a pouco eu pegava, colocava o pé no chão de novo, eu ia da cozinha para a sala, quando eu voltava e olhava para o meu pé,
estava cheio de formiga. Remite calavácia, rebe a subnaraio dominuriaçaio. Aquela batalha constantemente, incessantemente dentro de casa. Eu indo para a igreja, chegava na porta da igreja, ebidacalaçaio, o diabo falava que ele ia beber do meu sangue. Rebe a subnaraio dominuriaçaio. E eu ia para várias igrejas e eu tentava... Eu pedia muito para Deus para que Ele me libertasse. Eu pedia muito para Deus para que Deus usasse alguém para mim, alguém, porque eu precisava sair daquela situação. Eu já não aguentava mais. Calabarachuri, calabadarácia, tudo que eu passei. Eu cheguei momentos, irmãos, de desmaiar em porta de igreja, de calavassuri, calabadaravasúbia, e até mesmo muitas das vezes dentro da minha própria casa. Desmaiava e logo depois eu acordava como se nada tivesse acontecido. Relevar a Shuri, calabadaravasúbia, mas tudo isso aconteceu porque eu precisava jejuar, eu precisava começar a consagrar verdadeiramente a minha vida diante de Deus, para que aquilo ali viesse ser repreendido, viesse ser expulso, calabarachuri, calabadarácia, porque quando eu não estava na igreja ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tinha sim envolvimento com as trevas, através de astrologias, através de revistas, ebidacalachuri, calabadarácia, com simpatias, remante como nuriaçuri, calabadarácia, até coisas relativas à reencarnação, invocação de demônios, ebidaravachuri, calabadarácia. Então, no mundo, eu tive uma vida consagrada para Satanás, consagrada para o inimigo. E quando eu aceitei a Jesus, foi uma guerra para poder sair dessa situação, para poder o Senhor verdadeiramente me libertar. Eu cheguei a pensar que eu fosse morrer. Eu cheguei a ter uma dor de dente tão forte, mas tão forte, que aquela dor de dente, ela vinha sempre nos mesmos horários durante a noite, e chegou o momento de até durante o dia eu ter aquela dor de dente. A minha vida era praticamente toda paralisada por causa da batalha espiritual. Calabarachuri, calabadarácia, porque eu tentava sair de casa, mas eu não conseguia. Eu sofri por síndrome do pânico, eu tive medo de ir para a rua, aquela opressão, alabaraçai, de ir para a rua, mas eu clamava muito a Deus pela libertação. Eu clamava muito a Deus que Ele viesse me tirar, ebidacalachuri, calabadarácia, daquelas correntes que ainda me aprisionavam. Elema anticalastéria, sebe, daracalabachúria, remite como nuriachuri, calabadaravashubi, andarai. A prisão espiritual, a batalha espiritual, ela é muito grande, calabarachuri, calabadarácia. Então, as pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de uma igreja que ora, de uma igreja que clame, de uma igreja que interceda. Nós não conseguimos dimensionar o sofrimento de outras pessoas, mas eu posso falar um pouco a respeito daquilo que eu passei. E posso dizer, alavachuri, calabadarácia, que uma pessoa em fase de libertação, ela sofre muito enquanto ela não consegue discernir o que está deixando ela daquele jeito. O que está deixando ela, ebidacalachuri, calabadarácia, naquela situação de parecer ainda que está curvada diante do adversário. Enquanto não há a libertação, enquanto não se manifesta com clareza, ebidacalachuri, calabadarácia, as obras, né? Porque, na verdade, o inimigo faz com que nós venhamos cometer as obras das trevas.
né? E há muitas coisas que acontecem, muitas das vezes são maldições lançadas sobre outras vidas, simpatias que foram feitas, ebidacalaçaio, que envolveram a vida de outras pessoas, e agora essas pessoas estão sofrendo por causa de uma atitude, ebidacalaxuri calabadarácia, como um dia eu fiz, remante como nuriaçai. Agora era o momento de começar a liberar o perdão, de começar a perdoar, ebidacalaçaio, quem me fez mal, e automaticamente pedir a Deus perdão por aquilo também que eu tinha feito. E o Espírito Santo começou a me mostrar tudo aquilo que eu precisava largar, tudo aquilo, calabadaraçaio, que pertencia, ebidacalaçaio, ao mundo e que ainda estava dentro da igreja, erevaxuri calabadarácia, sentimentos de vingança, de ódio, porque eu estava dentro da igreja, mas tinha pessoas, ebidacalaçaio, que eu não suportava, tinha pessoas que eu ainda tinha aquele ódio, aquele ressentimento, elebarachuri calabadarácia, e com isso o inimigo foi ganhando cada dia mais terreno. Satanás fez, ebidacalaçaio, com que um dia eu colocasse a minha mão dentro de uma panela, ebidacalaçaio, de água quente, ebidacalaxuri calabadarava subiandaraio. Eram situações, remante como nuriaxuri calabadarácia, que eu tinha desejo de morrer. Eu tinha desejo de morrer. Eu queria a morte para poder sair daquele sofrimento, daquela dor. Calavaxuri calabadarácia, porque eu não tinha domínio sobre o meu corpo. E ainda que muitas das vezes eu ia para a igreja, ebidacalaçai, até então eu não tinha a resolução daquele sofrimento, ebidacalaxuri calabadarava subiandarai. As pessoas, eu recebia a oração, eu ia para cultos de libertação, mas nada acontecia, não mudava, muito pelo contrário. Calabaraxuri, calabadarácia, o inimigo pegava e falava muitas das vezes comigo que não adiantava. Ebidacalaxuri, calabadarabaxubiandarai. Teve uma vez, calabadaraçai, que um demônio se manifestou dentro da minha casa, remite como nuriaçuri calabadaraba subiandarai. Eu acordei, eu dormi, eu vi aquele demônio, ebidacalaxuri calabadaraci. Quando eu acordei, ele já estava na minha frente. E quando a gente vai para a igreja, você ouve falar em anjos, ebidacalaxuri calabadarácias, que peleja, que guerreia, ebidacalaçai em favor das nossas vidas. Só que naquele momento, ebidacalaxuri calabadarácia, era tanta legião de demônio, remite calastéria subnaraio jomi nuriaçai, que eu comecei a acreditar, ebidacalaxuri calabadarácia, que o meu tempo na igreja estava sendo em vão, porque eu só via demônio, eu não via a manifestação do poder de Deus na minha vida. E chegou o momento que eu comecei a pensar em desistir. Alamante como nuriaxuri calabadaraba subiandarai, tentaram fazer, ebidacalaçai, me convidaram para poder renovar o pacto, elevaxuri calabadarácia, com Satanás, mas eu não quis. Derevaxuri calabadarácia. Ao mesmo tempo, o inimigo de tantas coisas que estava acontecendo, eu comecei a ter dúvida, anamante calassuri naraio jomi nuriaçai, porque eu achava, ebidacalaxuri calabadarácia, remanto que açaio, que não tinha jeito para mim, nerevaxuri andarai de como nuriaçúria. E chega um momento que a gente ora, mas a gente perde as forças, a gente acha que Deus, ele não está ouvindo. Elevasse a terra, decamante como nuriaxuri calabadaraio. Aí foi nesse momento que eu pedi a Deus para ter profundidade com ele. Foi nesse momento que eu falei com Deus: Senhor, ou tu me mata, ebidacalaçai,
ou tu permite verdadeiramente que os demônios venham me matar, ou tu me tira dessa situação. Abadacalavastéria sebe na calavachúria, remante como nuriachuri calabadaraio. Aí foi nesse momento que eu comecei a ler mais a palavra de Deus. Eu comecei a buscar a profundidade, um nível espiritual, a ponto calabadarachuri calabadarácia de ser totalmente liberta. Ebidacalachuri calamante como nuriaçaio. Mas isso só se deu, ebidacalachuri calavácia, remanto que assaio através da renúncia. Alabaraçaio, através de pedir perdão a quem eu tinha feito mal. Remite como nuriaçuri calabadaraio, através de demonstrar para as pessoas quem eu verdadeiramente era. Eu era uma pessoa cristã, o mundo já não fazia mais parte da minha vida. Remante como nuriaçuri calabadarácia, o inimigo tentou sim. Remante como nuriaçuri calabadarácia, mas ele não conseguiu. Arabarachuri calabadaraio, porque quando Deus ele tem uma obra, operando Deus, quem impedirá? Decamante calastéria sé, rabadacai decou narabarachuri calabadarabassubi andaraio. E hoje, remanto que achuri calabadarácia, estou aqui contando esse testemunho e dizendo que a casta de demônio, como está escrito na palavra em Mateus 17, 21, a casta de demônio que só sai com jejum e com oração, alamante como nuriaçuri calabadarácia, onde eu aceitei a Jesus, ebidacalaçai, eu fazia 7 dias, ebidarabaçaio de propósito, depois passei para 21 dias, já fiz propósito de 40, de 80, remante como nuriaçuri calabadarabaçubi andaraio, por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem hierarquias, ebidacalachuri calabadarácia, dentro do mundo espiritual existem bruxarias, ebidacalachuri calabadarai, o que é feita com o objetivo de me matar, de te matar. Só que como eu não tinha discernimento, e ainda estava vivendo uma vida ebidacalaçai em processo de libertação, eu comecei a sentir todos os efeitos. Ebidacalaçai, eu emagreci muito, derebachuri calabadarácia, vivi num ambiente de miséria, aonde rato entrava dentro da minha casa, elevarachuri calabadarabassubi andaraio, e eu não tinha ebidacalachuri calabadarácia como sair daquela situação. Remante como nuriaçuri calabadarabassúria, eu ainda não sabia como sair daquela situação. Eu não queria viver aquela vida de miséria, eu não queria ver rato passando para um lado e para o outro, ebidacalaçaio passando por cima das coisas, entrando dentro da cozinha, entrando dentro dos armários, enegueastéria sebe da calavassúbria, remante como nuriaçuri calabadarácia, mas tudo isso por causa de forças, rebaceme na calavassubinaraio jomi nuriaçaio, remanto que achuri calabadarácia do mundo espiritual, que foram invocadas pela minha destruição, que foram invocadas calabadaraçaio para a minha morte, que foram invocadas para que eu pudesse definhar e morrer. Revacel e de calabaravachúria, chegou o momento que o inimigo tentou fazer com que eu me jogasse da passarela, ebidacalachuri calabadarácia. É como ebidacalaçai, uma ponte, remante como nuriaçuri calabadarabassúria, remante como nuriaçuri calabadarácia. Ele falou para mim, para eu poder me jogar, para eu poder me matar. Eu me lembro que eu cheguei até perto do corrimão, ebidacalaçai, eu sofria, ebidarabassúri calabadarácia, de uma tontura que eu não poderia chegar em lugares mais altos. E naquele dia, ebidacalaçai,
Ebidacalaxuri calabadarácia, eu já estava zonza, Ebidacalaxuri calabadarabassúria, remanto que assuri calabadarácia, até que eu cheguei naquela passarela, alamante como nuriaxuri calabadaraio, e dali o inimigo tentando fazer com que eu me jogasse. Até hoje eu não sei, eu não me lembro como foi para poder sair dali. Eneguiacé, minunci terra, ramante como nuriaxuri calabadarácia. Eu só sei que o diabo ele não conseguiu aquilo que ele queria. Nereguiaçubinaraio jomi nuriaçai. É por isso, calabadaraxuri calabadarácia, que as pessoas têm que entender, ebidacalaçai, que quem sofre na mão do diabo, quem um dia trabalhou para ele, também será escravizado. Ebidacalaxuri calabadarácia, enquanto decamanto que assuri calabadarácia não houver libertação, as pessoas que trabalham para o inimigo, elas são escravizadas. O diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de pacto que a pessoa faça com o inimigo, quando ela não quer mais, quando ela quer sair daquela situação, ebidacalaxuri calabadarácia, o inimigo calabadaraçai, ele tenta de tudo, remante como nuriaçaio, através do medo, através do pavor, através alabaraxuri calabadarácia, de tocar, até mesmo de mexer com a autoestima, de fazer com que a pessoa ebidacalaxuri calabadarácia perca, porque naquela época eu já não tinha, irmãos, a minha condição financeira era uma condição, ebidacalaxuri calabadarácia, onde eu já tinha perdido tudo, remanto que axuri calabadarácia, eu tive que pegar, alavaxuri calabadarabaçubiandaraio, eu tive que pegar travesseiro, cortar travesseiro e fazer de esponja para poder lavar louça. Remite como nuriaçúria. Eu tive que pegar ebidacalaxuri calabadarácia hidratante. Remite como nuriaçuri calabadarabaçaio e fazer de desinfetante. Ebidacalaxuri calabadarácia para tentar fazer com que a casa tivesse ebidacalaçai um odor agradável, né, que açude reminaraçaio, aramante como nuriaxuri calabadarabaçubiandarai, tudo por causa daquela batalha espiritual, tudo por causa calabadaraxuri calabadarácia, dessa luta, remanto que açuri calabadarabaçubiandaraio no mundo espiritual, porque o inimigo queria sim, ele queria tirar a minha vida. Quem trabalhava ebidacalaxuri calabadarácia com feitiçaria, trabalhava para minha destruição, remite como nuriaçuri calabadarabaçubiandaraio, mas foi naquele momento que eu tive um verdadeiro encontro com Deus, foi naquele momento que verdadeiramente eu entendi que se eu quisesse sair daquela vida, eu precisava calabadaraxuri calabadarácia ter uma experiência no mais profundo com Deus, eu precisava conhecer ebidacalaxuri calabadarácia Deus, porque antes eu conhecia aquilo que o inimigo fazia, mas eu precisava conhecer ebidacalaçai a vontade de Deus na minha vida, o chamado de Deus, a forma como Deus queria me usar, alamante como nuriaçuri calabadarácia, e aí eu fui começando a me aprofundar, eu comecei a fazer jejum, oração, propósito, ungir, ebidacalaçai, orar a casa, nerevaxuri calabadarabaçubiandaraio, e aí o Senhor foi começando a trazer essa libertação, o Senhor foi começando calabadaraçai a mudar, remite como nuriaçuri calabadarabaçubiandaraio, e hoje pela infinita graça e misericórdia do Senhor, ebidacalaxuri calabadarácia, hoje eu sou uma pastora, rebiacebe daracalaxuri calabadarabaçubiandaraio,
Súria, dizer para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem jeito para tudo, mas louvado seja o nome do Senhor. Ebidacalassuri calabadarácia, não se esqueça, para que você vença o adversário, você precisa se aprofundar com Deus. A casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Ebidacalassuri calabadarabassuri andarai. E se você tem uma situação dentro da sua casa, aonde tem alguém calabadaraçai que está com síndrome do pânico, ebidarabassuri calabadaraço, o espírito da loucura, epilepsia, autismo, remite como nuriassuri calabadarácia, vá para o jejum, vá para a oração, remanto que assaio, se aprofunde com Deus, tenha leitura da palavra, medite nas escrituras, veja qual é a brecha que precisa ser fechada, ebarassuri calabadarácia, veja aquilo que Deus ele tem para a tua vida, aramante como nuriassuri calabadarabassaio, porque vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação. Quando Zaqueu, ebidacalassuri calabadarabassuri andaraio, ele queria, louvado seja o nome do Senhor, ter um encontro com Jesus, ele subiu, louvado seja o nome do Senhor, numa figueira brava, e o Senhor, aleluia, falou, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não quer só que você veja, ebidacalassai ao longe, ele quer entrar na tua casa, ele quer fazer parte da tua vida. Tem jeito para essa situação, tem cura, tem libertação, tem milagre, mas deixa ele entrar, alavarassuri calabadarácia. E se você já está na igreja e você está passando por essa situação, vá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o mais profundo, ebidacalassuri calabadaravassubi andaraio, faça propósito, ebidacalaçaio, desça na olaria, vá para o jejum, vai para a oração, tenha uma vida consagrada, porque você vai conseguir, você vai obter o milagre e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida, amantíssimo Deus, eterno, querido e glorioso Pai, anabarassuri calabadarácia, o Deus da libertação, o Deus da cura, o Deus do milagre, emite como nuriassuri calabadaraia. Deus, eu quero entregar, Senhor, todos aqueles, Pai, que vão ouvir, Senhor, esse testemunho, e no teu nome, meu Pai, há poder, no teu sangue há poder, enquanto eles estiverem ouvindo esse testemunho, que haja quebra de cadeias no mundo espiritual, ebidacalaçaio, que venha se quebrar os grilhões, que venha se quebrar os cadeados, que todas as amarras do inimigo seja jogada por terra, que todo pacto calabadarassuri calabadarácia seja desfeito no teu nome. Emite como nuriassuri calabadarácia, que toda maldição hereditária, que todo vento ao contrário, ebidacalaçai, que todo pavor, que todo terror, anachou, remante como nuriassai, que toda síndrome do pânico caia por terra, que todos aqueles que estão pensando em desistir sejam edificados, ebidacalassuri calabadarácia, por esse testemunho. Pai amado, Pai querido, te entrega essas vidas, eu te entrego, meu Senhor, cada família, arabarassuri calabadarácia, meu Deus, se está no hospital, Senhor, venha haver cura, se está, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, no presídio também, que venha haver libertação, aonde estiver, Pai amado, Pai querido, aonde esse testemunho chegar, anamante calabassubi narai, meu Deus amado, Pai querido, o Senhor venha enviar o teu anjo, ebidacalassuri calabadarácia, Senhor da glória, Pai amado, Pai querido, e que haja libertação, e que haja o teu milagre, e que haja, Senhor da glória, Pai, renovo, anabada calabaceme no citerracia de calabadarabassúria, remante como nuriassuri calabadaraio, trabalha do alto da cabeça até a planta dos pés, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai amado, Pai querido, porque agindo o Senhor, ebidacalaçaio, quem impedirá? Eu entrego, Pai, essas vidas nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.